Seja bem-vindo a essa aula, Rafael Sedive aqui para mais um dia de insights do Million Club, maior movimento focado em prosperidade e riqueza do Brasil. E o tema da aula hoje, que é o dia 14 que a gente está, são os vícios. E olha só que louca essa história, hein? Desde que conheci a minha esposa, tem mais de 10 anos, a gente está casado há 11 anos, eu nunca mais fiquei doente. Praticamente não tenho memória de ficar doente depois que eu conheci ela. Por quê? Porque ela é uma bênção na minha vida. Ela me apresentou uma coisa diferente daquilo que eu achava. Eu achava que saúde era ir ao hospital. Eu achava que saúde era ir lá no hospital, tomar uma injeção na bunda para sarar uma febre, alguma coisa que eu tinha. E aí, depois ela me apresentou um novo conceito, uma nova forma de enxergar. Eu aprendi que saúde é no supermercado e hospital é doença. Então, hospital é quando você vai tratar a doença, você vai ao hospital. Para tratar a saúde, você trata nas compras que você faz no dia a dia. E o que isso tem a ver com o tema de hoje? Que agora, quase 10 anos depois, eu me vi numa situação em que eu peguei uma febre, uma gripe. Na verdade, não tem diagnóstico esse negócio. Eu sei que está tudo tranquilo, a gente está controlando o negócio, estamos cuidando. Eu não sei o que é, mas depois de entrar em contato com isso que eu estou vivendo e com a aula de hoje, eu percebi que eu tinha um vício, que era o vício de ficar doente. Desde a infância eu tinha um vício de ficar doente. E por que isso acontecia? Porque a forma como que eu arrumava para chamar a atenção da minha mãe era ficando doente. Todas as febres que eram muito frequentes, garganta, tudo, era com um único objetivo, chamar a atenção. Eram doenças emocionais. Olha que coisa maluca. Então, com isso, a gente já começa a perceber, né, que vícios podem ser físicos, mas muitas vezes são emocionais. E por que eu estou falando isso? Porque eu troquei esse vício. Então, eu conheci a minha esposa, ela me apresentou uma outra vida, né? Falou, peraí, saúde é isso, não é aquilo que está achando. E aí troquei um vício pelo outro. E é isso que a gente vai falar aqui hoje. O Marçal fala muito tipo assim, toda mente é viciada. Você tem que encontrar os seus vícios, não é se livrar do vício. Entende? Então, se você vai parar de fumar, você tem que arrumar uma coisa para colocar no lugar. E isso é tão interessante que a gente percebe isso, né? Conheço várias pessoas, a pessoa larga de beber, para de beber e mete a cara em outra coisa. Seja na comida, seja vira fanático em alguma coisa. Ela procura outra coisa para se viciar, porque ela tem que tampar aquele buraco, né? A pessoa para de comer uma coisa e vai para outra. Eu atendo muitos clientes que têm o vício de comprar, por exemplo. Isso é muito sério, é um vício assim que parece viciar em droga. Por quê? A pessoa não está viciada no ato de comprar. Ela está viciada no outro insight que eu também anotei, que eu compreendo do vício. Está viciada na química. Então, vício é química. Eu não sou viciado em comprar, eu sou viciado na sensação que comprar me traz. Então, olha só que doido. Eu tinha uma cliente que ela tinha um problema seríssimo. Ela tinha mais de 40 anos, morava sozinha, era solteira, não tinha um carro, uma casa, endividada, com um monte de problema. Fui investigar, ela gastava o dinheiro que ela tinha, ficava sem dinheiro, certo? Por quê? Porque ela comprava muita coisa, porque ela era viciada nisso. Mas é assim, ela comprava para se sentir melhor. Aí ela se sentia mal porque comprava, e ela dava aquilo que ela comprava para os outros. E ela se sentia mal porque dava, e ela comprava de novo. E vivia nesse ciclo vicioso aí de comprar, gastar, de tirar todo o dinheiro que ela podia ter. Uma vida excelente, ganhava já 15 mil reais por mês. Isso há mais de 5 anos, já ganhava mais de 15 mil por mês. E não tinha dinheiro para nada. Uma pessoa solteira. Imagina só o que um vício pode fazer com a pessoa. No meu caso, eu também tenho investigado muito essa questão de até onde uma crença pode levar uma pessoa. Por quê? Na minha vida eu já observei, talvez um vício também, em ficar no mesmo lugar. Tipo assim, já alcancei um certo nível e agora eu não passo daqui. Então eu já observei isso no passado. E o que isso me trazia? Ou o que isso me trazia? O que isso me trazia, né? Isso me trazia isso aqui. Às vezes febre, dor de garganta. Tipo assim, vou crescer. De alguma forma, inconscientemente, esse vício em ficar no mesmo lugar
faz a gente sabotar aquilo, ficando doente, inventando uma desculpa aqui, outra ali. Então, por exemplo, eu já falei aqui na aula da procrastinação e outras aulas para vocês. Poderia inventar 1 milhão de desculpas para não gravar um vídeo para vocês. Oh, meu Deus, passei ontem lá, uma tarde dentro de um hospital, estou triste, sofrendo, né? Poderia inventar um monte de desculpa, mas eu não tenho a procrastinação comigo. Então, estou investigando outras coisas, outras causas. E às vezes a pessoa ela é muito matemática, ela precisa de ver, né? Ah, Rafael, você está falando besteira. A pessoa ela precisa de ver uma coisa com os olhos assim, para ela achar que é aquilo. Cara, tem um monte de estudos científicos, tem livros que falam da biologia da crença. O quanto essa coisa que a gente aprende, que fica gravada na nossa mente, que vira uma crença, quanto isso pode se transformar em problemas físicos no nosso corpo, afetar o nosso corpo. Isso tem tudo a ver com vício, por quê? Porque também não deixa de ser uma química. O nosso pensamento produz uma química, vira emoção, certo? E aí, olha que interessante, vício ruim é fuga de estado emocional. Isso aqui é óbvio, né? A pessoa bebe toda semana. Por que que ela bebe? A vida deve estar ruim, de alguma forma. Então, assim, a bebida é uma fuga. Eu compreendo que todo excesso é uma fuga. Então, por exemplo, eu trabalho demais. Se trabalho demais, estou fugindo de quê? Então, tem que olhar para isso. Todo vício ruim é uma fuga de um estado emocional. Então, eu não aguento me sentir entediado, eu não aguento entrar em contato com determinadas coisas e eu fujo. Clientes que têm problemas financeiros não aguentam olhar para o casamento, não aguentam olhar para si, então se escondem no dinheiro, se escondem no problema financeiro, porque se acabar o problema financeiro, vai ter que olhar a próxima coisa e essa próxima coisa eu não quero enxergar. Percebe, gente? Olha só, talvez essa seja a melhor aula, porque eu estou falando isso com o meu coração, isso está surgindo aqui, essas coisas, porque pela própria vivência, aquilo que eu estou vivendo, experimentando, tudo aquilo que eu já vivi, já ajudei muita gente a resolver essa questão de vícios emocionais, principalmente relacionados à vida financeira. Então, tem muita história para contar, muita história para contar. E aí ele falou assim, que todo cérebro precisa de tédio. E o grande problema de hoje é o quê? A gente não tem mais tédio. Qualquer sensação mínima que seja de tédio, pega a tela e começa, né? E aí não tem tédio. Então, vício na tela. Por quê? Porque não dá conta de sentir tédio. Então, a gente precisa de aprender a sentir tédio, né? Por quê? Porque se a gente não aprender a sentir tédio, a gente não vai ter paciência, persistência nas coisas. Pessoa que não sabe ficar entediada, não dá conta de ficar no casamento, por exemplo, né? Porque o casamento é maravilhoso, só que o casamento, ele não tem a paixão a vida inteira. Aquela paixão, mesmo de quando a gente se conhece, que parece dois bichos apaixonados, né? Aquela energia forte. No casamento tem que jogar fogo, senão apaga. E o amor está além da paixão, né? Então olha que interessante. Mas se eu não sei viver no tédio, ou se eu não sei ter uma vida mais amena, viver além das minhas paixões, vai ser difícil eu ficar no casamento. Vai ser difícil eu querer ter filho, querer ter qualquer outra coisa na minha vida. Por quê? Porque eu não sei viver no tédio. Eu tenho que estar vivendo uma emoção a todo momento. Dopamina, 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 dopamina. E o pior de tudo é a dopamina barata, né? Que é a perda de tempo com coisas que não fazem sentido. Por que mexe o tempo inteiro no celular? É o vício. Como eu falei, vício em mexer no celular? Não. Vício em dopamina. Novidade. Por exemplo, eu detectei em mim um vício que eu queimei, que é o vício em abrir o e-mail. Toda hora eu queria ver se tinha um e-mail novo para mim. Toda hora, e-mail. A mesma coisa acontece com a pessoa que é viciada em WhatsApp. Nossa, deixa eu ver se alguém me mandou uma mensagem no WhatsApp. Então isso é muito perigoso, né? Isso atrapalha muito a gente. Falei dessa questão de não tem como viver sem vício, né? Então a pessoa troca bebida por comida. Ele falou até de vício de igreja, né? A pessoa tem vício e só vai para a igreja. E eu não sou contra ir para a igreja, não tem problema, mas a vida não pode virar só isso, a vida é mais do que isso. Então ele falou assim, eu sou contra você não governar sobre todas as coisas. Onde você vai ou deixa de ir, não estou nem aí com isso. Mas você precisa de governar sobre todas as coisas, certo? E outro insight, preciso de muitos vícios, vícios bons e com prazo de validade. Ele fala que todo vício tem que ter prazo de validade. Então é bom a gente refletir sobre isso, né? Porque a gente precisa trocar as coisas. Porque se eu tenho um vício e isso me toma conta da minha vida, eu viro aquilo, né?
Essa foi a reflexão que ele trouxe. É bom a gente meditar, refletir sobre isso, ver se faz sentido mesmo. No vício ruim, a gente arrasta um monte de gente. No vício bom não é tão simples arrastar as pessoas. Isso aqui é batata. Você vai falar assim, Rafael, mas essa é a sua experiência. Pode ser, mas o que eu tenho para te dizer sobre isso? Por exemplo, eu tinha um hábito, para falar que é um vício, né? De beber. Ah, meus amigos, vamos beber, tal, festa, isso, aquilo, né? Então eu tinha esse vício. E aí o que aconteceu? O que acontecia? Eu era rodeado de gente. Até que um dia eu falei, mas peraí, quem sou eu? O que eu estou fazendo aqui? Por que eu estou fazendo isso? Eu quero isso mesmo para mim ou não? Na hora me vieram essas respostas, não vou beber mais, certo? Parei de beber, o que aconteceu? Sumiu todo mundo, praticamente todo mundo sumiu, né? Então aqui em casa, por exemplo, quem sobrou? Eu e minha esposa, os meus filhos, a gente compartilha os mesmos valores, das mesmas coisas, mas a turma da cerveja some. Eu atendo cliente que é cheio de amigo da cerveja, mas quando chora por alguma dificuldade vai procurar o papai, né? Então o papai serve para te salvar, mas na hora da maravilha você vai lembrar de quem? Só dos seus amigos, dos amigos, né? Amigo de quê? Da cerveja ou amigo da gente, né? Então pensar sobre isso, eu não estou falando a verdade para você, eu quero que você reflita, tire as suas próprias conclusões, certo? E uma vida que não tem vício que destrói é uma vida excelente, uma vida que você não tem nenhum vício que te destrói. Imagina só que maravilha isso, né? Então esses foram os insights da aula sobre vícios, a aula de hoje. E eu tenho certeza que você vai compartilhar isso com outras pessoas, mas antes tem um exercício também para você anotar todos os vícios que você tem hoje e o que você vai fazer para trocar eles. Lembrando, não tem como viver sem vício, então você vai tirar uma coisa e você vai colocar o que no lugar? Na PNL, a gente estuda que todo comportamento tem uma intenção positiva. Então é importante você ter a noção do seguinte, começa a perceber o que eu ganho fazendo isso aqui que é ruim. Talvez você consiga trocar por uma coisa boa que traz aquele mesmo ganho, tá? Então essa é uma dica adicional para você, é um bônus aqui, que eu estou te falando. Mas enfim, anota então todos os vícios que você tem, vício em televisão, pornografia, celular, cigarro, bebida, falar mal da vida dos outros, açúcar, que mais? Internet, tudo, vício em leitura, vício em academia. Anota os vícios todos. Os ruins você separa, decide quais eu vou tirar e o que é que eu vou colocar no lugar. Se não existe mente vazia, com o que é que eu vou preencher esse espaço aqui? Então faça esse exercício, que é mais um exercício aí, que é a parte mais importante do processo. É colocar na vida aquilo que foi ensinado para que você consiga colher os resultados dessa fase que a gente está só tirando as coisas para depois a gente falar assim da parte do Milhão Club, de fato, que é como construir uma vida mais rica, como fazer esse milhão aí, que é o sonho de tanta gente. Beleza? Então compartilhe esse vídeo para ajudar seus amigos. Com muito afeto eu fico por aqui. Eu vejo você em breve no próximo vídeo. Valeu!